No imaginário coletivo, ilha é sinônimo de paraíso. Um lugar de descanso, sombra de coqueiro, barulho do mar e um bom motivo para esquecer da vida. Tem gente que escuta a palavra ilha e já pensa direto em férias, rede esticada e peixe fresco no almoço. A ideia de isolamento nesse caso não é problema. É charme. E é por isso que, quando alguém olha o mapa da Colômbia, o cérebro já completa o cenário com nomes como Cartagena, San Andrés e aquele mar caribenho azul turquesa digno de comercial de protetor solar. Mas tem um pedaço minúsculo desse mesmo mar que não se encaixa em nenhuma dessas imagens. Um ponto tão pequeno que caberia dentro de uma quadra de futebol. Só que não tem bola rolando, não tem gringo tirando selfie e não tem espaço para absolutamente mais nada. Lá não existe silêncio, não existe sombra. E por incrível que pareça, nem mesmo o direito de morrer no próprio território. Esse lugar tem tanta gente amontoada que faz Tóquio parecer cidadezinha do interior. Mas que lugar é esse? No belo mundo de hoje, você vai conhecer Santa Cruz del Islote, um lugar que parece tudo, menos uma ilha caribenha. Número 1. Localização e dados gerais. Para entender Santa Cruz del Islote, a gente precisa primeiro olhar para a Colômbia. O país está no canto noroeste da América do Sul, colado na Venezuela, no Brasil, no Equador, no Peru e no Panamá. É um território comprido, com cordilheira, selva, cidades enormes e, para completar, 2 litorais diferentes. De um lado, o Pacífico agitado. Do outro, o Caribe, claro e calmo, onde o turismo cresce, onde o calor não dá trégua e onde a vida parece andar no ritmo do mar. Esse pedaço caribenho é cheio de ilhas espalhadas pela água azul clara. Algumas ficaram famosas, como San Andrés e Providência, que são as queridinhas de quem quer praia, sol e aquele clima de cartão postal. Só que existe outro conjunto de ilhas que quase ninguém comenta, ainda menor e muito menos divulgado. É o arquipélago de San Bernardo. Ele está a cerca de 80 quilômetros de Cartagena e reúne lugares como Múcura, Tintipã e outras ilhotas discretas que passam batido para a maioria dos turistas. É justamente nesse conjunto que aparece um ponto quase invisível no mapa. Um pedaço de terra tão pequeno que muita gente passa de barco sem perceber. Esse ponto é Santa Cruz del Islote. Não é destino de praia, não é ilha de resort, não tem espaço para que isso aconteça. Ela funciona quase como um microterritório urbano enfiado no meio do Caribe, onde praticamente cada metro quadrado já tem dono e cada centímetro da ilha serve a alguma função. É uma anomalia dentro da própria Colômbia. E é justamente isso que torna o islote tão diferente do resto da Colômbia. Mas como é que tudo isso começou? Quem foi que decidiu morar nesse lugar? Isso você vai saber agora. Número 2. Origens e história da comunidade. Antes de qualquer coisa, é importante entender uma coisa simples. Santa Cruz del Islote não nasceu como vila costeira, nem como comunidade ribeirinha, nem como ilha tradicional. Ela é fruto de teimosia humana. Um pedaço de chão criado no meio do mar, onde cada metro quadrado tem tanto valor quanto terreno caro em cidade grande. A história começa no fim do século XIX, quando pescadores usavam aquele recife raso como ponto de apoio. Era protegido, o mar era tranquilo e havia um detalhe que mudava tudo. Ali não tinha a praga do borrachudo, um mosquitinho infernal que era algo raro na região. Só isso já tornava o Recife mais agradável do que muitos povoados no continente. Com o tempo, as estadias foram ficando mais longas. Primeiro como acampamento, depois como base de pesca. Até que, para viver ali, faltava o principal: espaço. O Recife era pequeno demais para comportar qualquer casa. Então começaram a ampliar o chão do jeito que dava. Pedra, concha, madeira, entulho, o que encontrassem. Cada carga jogada ali transformava o Recife em algo mais próximo de uma ilha. E quando ela ficou grande o suficiente, virou moradia fixa. O crescimento veio do jeito mais cru possível. Não teve urbanista, não teve prefeitura, não teve planejamento. As famílias foram ficando porque o mar dava sustento,
a pesca era boa e viver perto da própria gente sempre foi parte do estilo daquela região. Assim, geração após geração, a comunidade cresceu por dentro. Hoje quase não chega morador novo. A maioria nasceu ali e praticamente todo mundo é parente. Crescer ali é crescer cercado por primos, tios e avós, num ambiente familiar que, para muita gente, é mais valioso do que qualquer promessa de vida longe dali. E foi assim, sem intenção e sem projeto, que um Recife minúsculo virou uma das áreas mais densamente povoadas do planeta. Número 3. Vida cotidiana dos moradores. Quando você entende como o slot nasceu, começa a fazer sentido o segundo choque que qualquer visitante leva ao pisar ali: o tamanho. Santa Cruz tem o equivalente a um único hectare, basicamente a área de uma quadra de futebol. Só que, dentro desse pedaço mínimo de terra, vivem mais de 1.200 pessoas. Isso cria uma densidade absurda, algo em torno de 125 habitantes para cada 1.000 metros quadrados. Para comparar, a média nacional da Colômbia fica em 41 habitantes na mesma área. Até Tóquio, famosa pela superlotação, fica modesta com seus 66 habitantes por 1.000 metros quadrados. É por isso que, em Santa Cruz, praticamente cada passo coloca alguém no seu caminho. Nesse espaço espremido funciona tudo o que mantém a comunidade viva. Tem escola, posto de saúde, algumas lojinhas e um espaço que, dependendo do dia, vira rinha de galos, igreja ou ponto de encontro. Existe até um celular comunitário que recebe ligações destinadas a qualquer morador, solução prática, num lugar onde não dá para cada família ter um número próprio. E sim, existe um campo de futebol. Pequeno, claro, do tamanho de uma sala esticada, mas existe. A única rua que lembra uma rua de verdade tem algo perto de 15 metros. O resto são becos que parecem ter nascido do aperto, com casas coladas umas nas outras e janelas que quase se encostam. Caminhar por ali significa esbarrar em alguém a cada poucos passos, e ninguém estranha isso. É a normalidade do slot. As casas ocupam praticamente todo o hectare. São cerca de 100 construções, muitas crescendo para cima, com 2 ou 3 andares improvisados porque não há espaço lateral. Dentro delas, famílias numerosas dividem quartos, camas e ventiladores. Como não há quintais nem calçadas, tudo o que não cabe nas casas vai para os corredores. Roupas secam na porta, louças descansam sobre tábuas e redes de pesca se espalham por onde dá. Nada disso é estética, é necessidade. O slot só funciona porque todo mundo aprendeu a viver junto, muito junto, o tempo inteiro. Número 4. Infraestrutura precária e riscos ambientais. Se tem algo que define Santa Cruz del Islote, é a forma como eles aprenderam a lidar com a falta. Não falta só espaço. Falta praticamente tudo o que o continente considera básico. A água potável, por exemplo, não existe de forma contínua. O abastecimento oficial só chega a cada 2 ou 3 meses, trazido por barcos da Marinha Colombiana. Quando isso acontece, os moradores precisam se organizar rápido para preencher tambores, galões e caixas d'água antes que o barco vá embora. É uma operação que não dura muito tempo, porque a quantidade é limitada e precisa ser dividida entre todas as famílias. Depois disso, cada casa depende da própria captação de chuva. Os telhados têm calhas improvisadas que direcionam a água para reservatórios de plástico. Mas, se passar muito tempo sem chover, o consumo precisa ser reduzido ao mínimo. A energia segue a mesma lógica. A ilha já recebeu painéis solares, mas eles não aguentaram o uso contínuo. Hoje, Santa Cruz depende de um gerador movido a diesel que funciona só durante a noite. De dia, ventiladores desligam, carregadores esperam e freezers sobrevivem com blocos de gelo. Energia ali é rotina planejada. A comida também depende do mar e do continente. Peixe nunca falta, mas tudo o que foge disso precisa vir de barco. Arroz, óleo, legumes e até refrigerante
só aparecem quando alguém volta da viagem ou quando um comerciante passa pelas ilhas. É por isso que as lojinhas têm preços altos e estoques pequenos. Se algo acaba, o morador precisa esperar. O lixo vai para onde dá. Uma parte é levada até Tintipan, uma ilha vizinha bem maior e desabitada, usada como ponto de descarte, porque tem espaço de sobra comparado ao islote. Outra parte segue para Cartagena, onde é reciclada. O resto se acumula em cantos da ilha, porque não existe coleta regular e não há para onde mandar tudo. Criar pequenos aterros improvisados é necessidade, não escolha. Os serviços públicos acompanham essa escassez. Às vezes aparece um médico ou um dentista, mas quase sempre para orientar, não para tratar. A estrutura de saúde é mínima. A polícia também não existe, mesmo porque não é necessário. Santa Cruz del Islote é considerada uma das comunidades mais seguras do mundo. Ninguém tranca a porta. Ninguém teme furto. Ninguém some com nada. Pequenos conflitos são resolvidos pelos mais velhos e não há registros de violência armada. Essa segurança nasce do óbvio. Todo mundo se conhece. Todo mundo se vê o tempo inteiro. Não dá para esconder nada num território onde cada metro quadrado tem dono conhecido. Número 5. Economia. Além da falta de espaço, também faltam opções para se ganhar dinheiro. A principal atividade, obviamente, vem do mar. A pesca artesanal acompanha os moradores desde a infância, e por muito tempo foi o que segurou a vida no islote. Mas o Recife ficou pequeno demais para tanta gente, e o mar já não dava conta sozinho. Foi nesse cenário que um segundo pilar ganhou força, bem ali ao lado. A alguns minutos de barco está Isla Múcura, e é lá que funciona o Hotel Punta Faro, o grande empregador dos moradores de Santa Cruz. Mais de 60 ilhotenhos trabalham ali como garçons, camareiras, cozinheiros e guias. Para quem nasce no islote, esse hotel é praticamente a porta de entrada para o único emprego estável da região, sem precisar se mudar para o continente. Com o tempo, surgiu ainda uma terceira fonte de renda. Santa Cruz del Islote virou curiosidade turística. Hoje chegam centenas de visitantes por dia em passeios bate-volta de Cartagena, Tolú e San Onofre. Eles pagam pelo tour guiado, conhecem o campo minúsculo, visitam o aquário de tubarões e deixam dinheiro nas lojinhas e pousadas simples espalhadas pelos becos. Para muita gente, isso virou a salvação. A pesca, que antes sustentava quase todos, agora divide espaço com um turismo que movimenta bote, mergulho, hospedagem e serviços improvisados. Só que todo ganho tem custo. E num lugar tão pequeno, qualquer pressão externa vira problema imediato. Número 6. Desafios e soluções locais. A ilha já vivia no limite por causa do espaço reduzido, mas os desafios ambientais cresceram junto com a chegada constante de visitantes. Com o turismo diário, os recursos passaram a ser drenados mais rápido. Cada barco que atraca traz gente, mas também traz lixo, demanda água e ocupa um espaço físico que o islote não tem para oferecer. Moradores costumam dizer que esse tipo de visitação movimenta a economia agora, mas pode virar dor de cabeça no futuro se nada for controlado. Os sinais já aparecem no mar. Peixes começaram a rarear por causa da pesca excessiva, os recifes vêm sofrendo com resíduos jogados das embarcações e plásticos de outras ilhas se acumulam nos cantos da comunidade. Ainda assim, a ilha tenta equilibrar o jogo. Eles implantaram coleta seletiva, criaram regras simples para o descarte e orientam turistas a não sujar o ambiente. Não resolve tudo, mas ajuda a reduzir o estrago. Para enfrentar esses desafios de forma mais organizada, surgiram iniciativas locais voltadas à preservação. As escolas passaram a incluir noções de reciclagem, impacto ambiental e cuidado com o mangue. A comunidade também participa de mutirões de limpeza e de ações de resgate de tartarugas marinhas que ficam presas em redes. Quando isso acontece, todos sabem o que fazer. Soltam o animal com cuidado e avisam organizações que atuam na região. A infraestrutura também recebeu pequenas melhorias e até a arte ganhou espaço.
Alguns muros foram pintados com cores fortes e desenhos inspirados no mar, trazendo um pouco de vida entre as casas apertadas. São passos pequenos, mas mostram uma comunidade que tenta preservar o que tem, mesmo sem apoio externo. Número 8. O futuro da comunidade. O futuro da ilha é um ponto de interrogação. Quando alguém pergunta como vai ser o amanhã desse lugar, ninguém consegue dar uma resposta firme. O Slot vive com um olho no presente e outro no horizonte. Tem vontade de melhorar, tem projeto nascendo, tem promessa chegando pelo mar, mas também tem um bocado de coisa travada que vai de verba à vontade política. A maior ameaça é o mar. A ilha está a menos de 2 metros acima do nível do mar. Ou seja, basta uma maré alta, um ciclone atípico ou o aumento do nível das águas para virar tudo de cabeça para baixo. O aquecimento global, que parece tão distante para quem vive nas cidades grandes, aqui pode ser a diferença entre continuar vivendo e ter que abandonar tudo. Os próprios moradores já sentem que, ano após ano, o espaço diminui. Em algumas temporadas de chuva, a água invade casas, destrói o que encontra e faz as famílias pensarem no impensável. Um dia, ter que ir embora do único lar que conhecem. Os desafios ambientais não param por aí. O turismo, que traz dinheiro e oportunidade, também carrega um preço alto. O número de visitantes não para de subir, mas os serviços básicos continuam limitados. Falta saneamento, falta coleta regular de lixo, falta planejamento para distribuir os poucos recursos de forma sustentável. Tem até projetos de placas solares e sistemas de captação de água da chuva, mas quase tudo depende de doações e vai sendo adaptado aos trancos e barrancos. Do lado do poder público, há planos no papel. Tem promessa de melhorar o acesso à água, criar um sistema de esgoto, fortalecer as escolas e garantir atendimento médico mais constante. Só que entre prometer e entregar, existe um oceano de distância. Muitos dos planos já foram anunciados antes e acabaram esquecidos assim que passou a temporada eleitoral ou diminuiu o barulho da imprensa. No fim, quem carrega a responsabilidade nas costas são os próprios moradores, que se viram como podem para manter o Slot de pé. O futuro das crianças que nascem ali está diretamente ligado a essas decisões. Se nada mudar, elas vão crescer entre os mesmos becos apertados, driblando falta de água, apagões e aquela sensação de que todo dia é um improviso novo. Mas, se as promessas saírem do papel, existe chance real de transformar o Slot em referência, uma comunidade resiliente, capaz de crescer sem perder a alma, de cuidar do meio ambiente e garantir qualidade de vida para as próximas gerações. O desafio não é pequeno, mas, se existe algo que essa ilha já provou, é que sabe sobreviver onde todo mundo apostava no fracasso. E você, já conhecia essa ilha? O que achou dessa história? Conta pra gente nos comentários, compartilha esse vídeo e não esquece de se inscrever no canal para mais curiosidades do nosso belo mundo. Até a próxima!